Produção Podcast Clio. É claro que a literatura não pode salvar ninguém da injustiça, das tentações da cobiça ou das desgraças do poder. Mas algo nela deve ser perigosamente eficaz, já que todo governo totalitário e todo alto funcionário ameaçado tentam eliminá-la queimando livros, proibindo livros, censurando livros, aplicando impostos sobre livros, limitando-se a fazer de conta que respeitam a causa da alfabetização, insinuando que a leitura é uma atividade elitista. A obra de nosso episódio é Encaixotando Minha Biblioteca, uma elegia e 10 digressões do Alberto Manguel. Essa é uma edição da Companhia das Letras, a primeira edição e segunda reimpressão, e ela foi traduzida por Jório Dauster. Essa obra tem a sua publicação em 2018, originalmente em inglês, e ela foi trazida para o Brasil pela companhia em 2021. O Alberto é um autor que tem uma trajetória enorme no ofício da leitura e trabalhos relacionados com isso, né? Então, ele organizou muitas antologias literárias de temas variados, tem uma lista de publicação enorme e é um argentino que esteve na Argentina durante um tempo, mas o trabalho ali do seu pai, enfim, sua família, inclusive de origem judaica, tinha aí o ofício de trabalhar como embaixador, fez com que Alberto tivesse aí uma vida bastante agitada, bastante fora do padrão, inclusive. Então, o autor, ele é, assim, fora de qualquer normalidade, né? No sentido também desse movimento e dele ter tido oportunidades que, obviamente, não estão aí a qualquer minuto à disposição de todo mundo. E eu estou explicando um pouco mais sobre Manguel, porque ele é uma figura que vai escrever Encaixotando Minha Biblioteca numa pegada exatamente sobre si, sobre esses movimentos, né? Então, é interessante porque é um autor que é leitor, e porque leitor consegue explicar essa trajetória de referência, inclusive em relação a tudo que tem a ver com leitura. O Alberto Manguel, obviamente, não é de uma família operária, de uma família pobre, então ele tem aí no currículo, né, de lugares que viaja, de lugares onde mora, sempre tudo muito fora desse mundo que eu e você conhecemos, né? Então, ele é conhecido, né? Não só porque é um escritor, tradutor, ensaísta e editor, né? E também foi, por conta dessa trajetória, convidado a ser diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, ficou lá de 2016 a 2018, e isso também estará comentado em Encaixotando Minha Biblioteca. O Manguel, inclusive,
é um cidadão canadense, né? Lugar onde ele teve bastante tempo morando. Além dele ter esses escritos que a gente está, esse que estou hoje fazendo a resenha, no Brasil ele tem, pela Companhia das Letras, 16 obras de ficção e não ficção. A obra de não ficção dele, por exemplo, que é bastante conhecida, é Uma História da Leitura. E tem lá, se você tiver interesse em saber mais publicações do autor. Ele tem o site manguel.com e lá você também vai ver várias coisas sobre ele, inclusive as publicações, que são muitas, romances, antologias, não ficção, que ele tem, estão lá também nesse site dele. Então, é bem legal, porque aí você pode ir atrás disso. Uma outra coisa interessante é que ele é muito conhecido, né, como eu falei, para além desse currículo de escritor, tradutor, ensaísta e tal, porque ele é um detentor dos raros detentores de biblioteca privada no planeta. Então, encaixotando minha biblioteca tem todo sentido, né? Por isso que eu também estou contando isso para você. Ele, atualmente, contamos aí uma biblioteca de 40 mil volumes. Essa biblioteca, imaginem, sendo encaixotada e desencaixotada algumas vezes na vida dele, né? Dado que, como já comentei, ele tinha aí e sempre teve propostas e mesmo com a questão, né, dos movimentos do pai, então a mudança sempre foi a rotina também para Manguel, né? Então ele teve algumas mudanças já com um número significativo de obras, já adultos, já, enfim, sem os pais. E essa obra que ele pelo menos publica em 2018, é uma obra que ele relata ter 35 mil livros nesse momento. Então, já fica aí todo o contexto para a gente adentrar em Encaixotando Minha Biblioteca. Minhas bibliotecas formam uma espécie de autobiografia em múltiplas camadas. Todos os livros sustentando o momento em que os li pela primeira vez. As anotações nas margens, a data ocasional na folha da guarda, a desbotada passagem de ônibus marcando uma página por razões hoje misteriosas. Todas essas coisas tentam me lembrar do que eu era então. Em geral, fracassam. Minha memória está menos interessada em mim do que em meus livros, e descubro que é mais fácil recordar-me de uma história lida uma só vez, faz muito tempo, do que do jovem que a lia. Esse é um dos trechos que estão aí nas 174 páginas de um pequeno livro editado e publicado pela Companhia das Letras. E Alberto Manguel, com isso, trouxe aqui esse trecho porque ele é bem significativo do que ele quer trazer para nós, com esses 10 pensamentos, vamos dizer assim, essas 10 digressões que ele faz a partir de como ele se constituiu enquanto leitor. E é interessante porque é como se fosse uma leitura, e o próprio título, do final, né, da consequência desse ato leitor que ele tem. Então, a biblioteca é a grande problemática da obra, né? Então, ele expõe para a gente que temos um problema. Vou sair daqui, né, e vou para outro país. E aí, como que fazemos
para, né, encaixotar aí 35 mil livros. Então, essa é a problemática, porque isso vai gerar um movimento, né, de ir fechando esses livros, né, de ir tirando eles dos armários, enfim, das estantes, e colocando eles em um lugar, vamos dizer assim, né, apagado, fechado, hermético, sem visualidade para ele, inclusive, sem uma possibilidade de se relacionar, né? E é essa a problemática que você vai encontrar na obra. Para além disso, como fazer uma resenha rápida sem te dar muito spoiler? Essa é a problemática central, porque, enfim, também está no título. O tamanho da biblioteca dele não é segredo para ninguém. Alberto tem uma linguagem muito tranquila, mas uma recomendação que eu faço, sim, se você quiser pegar esse livro, é que o Alberto Mangel, ele não escreve para seduzir ninguém, para ser como ele, um leitor. Ainda que a grande problemática seja o fim, né? O que o motiva ali, as reflexões, essas 10 digressões que ele faz, ele está conversando com pessoas leitoras. Então, essa obra não é feita para seduzir alguém para ler. Ela é feita para alguém que é apaixonado por leitura, que é uma pessoa que, inclusive, tenha alguma carga já de leitura. E se não tiver e gostar muito de ler e não conseguir identificar boa parte das obras que ele vai mostrando, né, a relação dele com algumas obras durante a escrita, bom, também pode ser uma oportunidade de você dar um Google, procurar aí na Wikipedia, enfim, ver alguma síntese dessas obras e de repente ser mais uma para sua listinha de leitura. Vai lá, né? Em essência, as reflexões dele vão desde o momento que ele teria que fazer esse movimento de encaixotar, né? E aí ele volta para essa construção dele enquanto leitor, desde criança, pré-adolescente, e depois ele já vai trazendo aí reflexões mais adultas, sobre como essas leituras e essa relação dele muito orgânica com os livros, as reflexões que ele faz sobre eu sou um leitor, tenho a minha biblioteca e se eu gosto muito de uma obra, eu compro ela e dou para alguém, mas eu não sou capaz de emprestar uma obra minha para alguém. Então, isso é muito assim do universo de quem é apaixonado assim por essa relação material com livros, né? E, obviamente, com a relação que se estabelece a partir do ato da leitura, né? Então, ele tem um pouco dessa coisa do apego, né, emocional com as obras que ele lê. Imagino que alguém que ouve esse podcast pode estar aí se identificando total. Então, é uma leitura tranquila que é feita para pessoas leitoras e se tiver alguma carga de leitura já na vida vai ser bem melhor, bem mais profícuo, sabe? Então fica aí a dica sobre o Mangel. Essa é uma obra que muita gente estava esperando e tal por ela, mas ele tem outras obras que são igualmente muito bem faladas, muito bem comentadas, que você, de repente, gostando do Encaixotando, pode se enveredar em saber mais. Então, fica aí o convite para conhecer o argentino-canadense Alberto Mangel, que agora, inclusive, está aí em Lisboa. Por quê? Porque a
cidade de Lisboa, que se quer global, segundo ela própria. Vou deixar aqui na descrição para você ver a biblioteca dele, e ele falando um pouco, né, sobre esse lugar que vai ser né, vai ter um novo encaixotando a minha biblioteca. Isso foi em 2020, na verdade, que é o Centro de Estudos da História da Leitura. Vai funcionar a biblioteca dele como um centro de estudos e ele vai ser o diretor desse centro. E aí tem nada mais, nada menos que, enfim, né? Chico Buarque, isso é que eu estou lembrando aqui de consultor, conselho consultivo do centro, né? Tem nomes assim bem impactantes assim do mundo que está ali compondo o conselho consultivo desse centro de estudos. Vou deixar o link aqui do YouTube para você, é bem pequenininho o vídeo, o site também, e a dica, né, se você quiser, já sabe qual é a editora que mais publica ele, então se tiver interesse em saber sobre essa jornada e essas reflexões que apareceram a partir do drama de ter que encaixotar 35 mil livros, né? E todas as reflexões que faz uma pessoa apaixonada por leitura, tá aí um convite para você. Temos então mais um Resenha Relâmpago, querido ouvinte. Para continuar sua experiência com o nosso podcast, me siga nas redes sociais, @vanessaespinosa.ufrn e o Clio, @Clio História e Literatura. Links estão na descrição. E se você gosta do meu conteúdo aqui, pense em financiar o Clio. Estamos no Catarse, Pix e PicPay, além das nossas lojinhas com camisetas, livros, como sempre, link na descrição. Eu sou Vanessa Espinosa e vejo você em breve. Tchau!